Estamos de volta com um papo informal aqui falando sobre equidade de gêneros. Vamos dar continuidade aqui com a doutora Valdirene. Uma colocação que eu queria fazer é com relação aos lugares que as mulheres se encontram hoje. O Superior Tribunal Militar, né? Superior Tribunal Militar, depois de 206 anos que ele existe, hoje é uma mulher que comanda. Então, quer dizer, as mulheres realmente, como o doutor Tênis falou, elas estão onde elas querem. Agora, o que ocorre? Ainda ocorre uma discriminação, ainda ocorre um preconceito. Em abril de 2013, teve um passageiro de um voo de uma determinada empresa que não quis decolar no avião porque era uma mulher que estava pilotando. Então, ele foi retirado do avião, né? Ele foi retirado porque ele fez a maior algazarra, que não confiava uma mulher pilotando, como se isso... Você confia, doutor? Como se ser mulher tivesse a competência. Você ia confiar na mulher pilotando? Plenamente. Eu não tenho... eu respeito o ser humano, acima de tudo, com toda a sua multiplicidade, né? Então, que a mulher ela seja frágil, emotiva, que venha, que seja efetivamente respeitada da forma que ela é. Mas que, sobretudo, ela seja também incentivada a desenvolver suas potencialidades. Que eu sempre defendo isso, sabe, doutor? Eu digo o seguinte, que a mulher, ela precisa, sim, alcançar os objetivos, ela precisa ir em busca dos direitos dela, ela precisa ter essa defesa, sim, mas que ela não perca esse lado gostoso, esse lado feminino, esse lado, porque eu falo da família. Eu costumo dizer que a mulher, ela é a raiz, né? Que a família é a árvore, o homem é o tronco, os filhos os galhos e a mulher é a raiz. E a gente sabe que em toda família, quando não existe um equilíbrio da mulher, né? Quando a raiz está doente, né? A família toda se desmorona. Entende? Não há saúde em uma árvore quando a raiz está podre. Então é isso que eu quero saber, se existe esse cuidado, porque são muitas atribuições. Mas que esses papéis, eles não sejam efetivamente fixos e pré-determinados. Justamente. Então, que a mulher saia de raiz e seja uma flor a desabrochar. Então, que nós não tenhamos essa questão fixa, no sentido de que mulher só pode ser assim e homem deve ser assim. Não. Isso. Eu não vejo... Aproveitando essa colocação de mulher deve ser assim, homem tem que ser assim, vou trazer outra polêmica. Então você vai trazer sua polêmica depois desse intervalo, que vamos agora para a entrevista com Armando Batalha Júnior, falando sobre delação premiada. Você sabe o que é isso? Então não sai daí não, que vai ficar sabendo daqui a pouco. A gente imagina, pelo que a gente ouve na mídia, que delação premiada é o benefício que um réu tem mesmo antes do julgamento final. Se ele tem conhecimentos de crime que foram cometidos por ele ou por terceiro, e ele expõe isso para o judiciário, ele tem um atenuante em sua pena, ao final do processo ou durante o transcorrer do processo. Nos últimos meses, a palavra delação premiada tem sido muito falada nos noticiários, né? Em especial na Operação Lava Jato. E hoje eu estou aqui com Armando Batalha Júnior, que vai explicar para nós o que vem a ser delação premiada. Seja bem-vinda, Armando. Então, Armando, esclareça para nós o que é delação premiada. Em primeiro lugar, Dina, muito obrigado pelo convite, seu programa que vem trazendo índices satisfatórios de audiência, e toda vez que me couber estou sempre à sua disposição para aqui estar dirimindo qualquer dúvida. A questão hoje da delação premiada tem ganho extrema notoriedade mormente nos programas televisivos, nos jornais, principalmente por conta da Operação Lava Jato, que há quase um ano vem tomando conta constantemente dos nossos noticiários. É importante frisar que a delação premiada, na sua origem jurídica do termo, o correto seria falar colaboração voluntária ou colaboração premiada, uma vez que nem sempre
alcançará o objetivo jurídico através de uma delação, através de uma entrega. Aquele criminoso que tem o interesse de contribuir com a resolutividade de um processo, ele não precisa necessariamente delatar, entregar. Ele basta, em algumas circunstâncias, contribuir com a elucidação de alguns crimes, contribuir para que a autoridade judiciária possa ter ressarcido os valores, muitas vezes pecuniários, por conta de algumas circunstâncias criminosas. Se ele entregar, se ele denunciar o companheiro, aí ele tem alguns privilégios na justiça, como é que funciona isso? Bem, esse instituto é um instituto até antigo, tem ganho muita mídia nos últimos momentos, mas é um instituto antigo, que veio primeiro com a lei de crimes hediondos, precisamente a lei 8.072/90. Porém, era um instituto que não dava premiações maiores, como posteriormente veio a lei 12.850/2013, que acabou acalentando maiores privilégios àqueles criminosos que possam vir a contribuir. Em que circunstâncias são essas? Quando existem várias dificuldades para que a autoridade policial consiga elucidar o crime, e aí ele, no intuito de ganhar esses benefícios, seja com a redução da pena, seja com perdão judicial, que também é contemplado, seja com a troca da prisão em regime fechado por um regime menos gravoso, aquele criminoso, ele delata, ele entrega, ele diz em quais circunstâncias cada elemento contribuiu com o evento delitógeno e em a autoridade judicial percebendo que realmente tem substância naquela entrega, entre aspas, naquela delação, obviamente que ao final, no momento em que for colocado a pena, obviamente ele terá esses benefícios. E em relação a essa operação Lava Jato, teve algum caso que aconteceu a delação premiada em alguém? Alguém entregou alguém, procedeu alguma coisa? Tem algum exemplo? Na verdade, o Instituto da Delação Premiada, ele ganhou mais notoriedade por conta da Lava Jato. Agora, é muito preocupante o que vem acontecido, principalmente no meio jurídico, existe uma preocupação muito grande. É preciso asseverar aqui para o nosso telespectador que está nos vendo e que tenho certeza, um telespectador extremamente atento a todas as mudanças jurídicas que estão ocorrendo no país, é preciso asseverar que não é uma troca, não é contemplado uma troca, a pessoa está presa. O que temos acompanhado no nosso país no momento é que, por exemplo, tem uma pessoa que se encontra preso, ela vai, delata e logo em seguida tem a sua liberdade. É preciso que não haja a institucionalização da delação, porque a delação ele é um meio probatório, ele não é uma prova em si. Então, essa ideia equivocada e que tem ganhado corriqueiramente uma notoriedade de que o criminoso ele está preso provisoriamente, uma vez que ele não tem uma sentença penal condenatória contra si. Ele oferta a delação e logo em seguida tem a sua soltura. Isso é um instituto um pouco complicado, que tem ganho muita notoriedade e efeito prático. Esse não é um instituto da delação premiada. Não é se trocar a pena corporal antecipada pela soltura no momento em que se oferta a delação. É preciso que esses institutos sejam bem configurados para realmente não terem uma ideia equivocada perante a sociedade. E primeiro que essas informações, né, que são ditas quando vai acontecer a delação, o juiz, né, averigua tudo, tá, para ver se é tudo correto, para ver se tem realidade, veracidade naquilo tudo, para que haja um alívio na pena do delator, não é isso? Isso, exatamente. É muito importante esse questionamento, Dina, porque na Lei 12.850, 2013, que veio a dar uma amplitude maior na contribuição premiada, delação premiada, como queira, essa lei veda a participação do magistrado, do juiz, naquela feitura da delação premiada.
quando se faz a delação premiada, lá estarão presentes o Ministério Público, o delegado, que é o responsável, que preside o inquérito policial, o advogado e o delator. Depois de ofertada, verificado todos os requisitos jurídicos, é que são levados para o magistrado, ele verifica se atendeu todos os critérios jurídicos e legais para, sim, proceder à homologação da delação premiada. Nessa avaliação de critérios, o magistrado visualiza em que se deu a contribuição, qual os fatores que levaram a essa contribuição, verifica a conduta, se aquele delator ele tem o mínimo de idoneidade para ofertar uma delação. A delação não pode ser feita de qualquer forma, de forma promíscua. Simplesmente fulano de tal começou a delatar, senão nós teríamos uma situação de um Estado democrático de direito totalmente corrompido. Então tem que se atender a algumas finalidades que a lei coloca, e aí o magistrado sério, o magistrado que, graças a Deus, nós temos muitos, a grande maioria do nosso país, ele vai verificar toda essa autenticidade e dará a sua homologação e, posteriormente, na sentença, terá esses efeitos benéficos para aquele que realmente contribuiu para o processo, não somente operou a delação. Estamos aqui falando sobre a delação premiada com o advogado, o doutor Armando Batalha Júnior, que ele é especialista na área do direito penal, está esclarecendo. Então, eu estou aqui com a última pergunta. Doutor, diga para nós assim, e se as informações, não forem verdadeiras? Se o juiz contactar que não há verdade naquela delação, no que isso fala, isso, que está oferecendo, o que é que pode acontecer com essa pessoa? Olha, Dina, é importante frisar, dos requisitos da delação premiada, existe um binômio chamado a voluntariedade e a espontaneidade. Ou seja, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, aquele delator, aquele contribuinte para o processo, ele pode estar maculado sobre a pecha de não estar de forma voluntária. O espírito dele tem que estar voluntário para a contribuição da finalidade do processo, que é a verdade real. Então, a grande dificuldade que nós estamos visualizando no atual cenário jurídico, até no atual cenário político, é que qual a voluntariedade, qual a espontaneidade que existe daquela pessoa que está presa, por exemplo. Ela está ali sob o cárcere, sobre efeitos psicológicos totalmente maculantes na sua honra, na sua dignidade, e muitas vezes ela perde essa condição de voluntariedade e espontaneidade que são necessários para a consecução e os benefícios da delação premiada. Então, é de suma importância, e aqui, já que se foi citado a questão da Operação Lava Jato, temos o juiz Sérgio Moro, um juiz extremamente capacitado e que tem feito uma visualização correta daqueles réus que estão contribuindo de forma correta para a elucidação dos casos. Agora, é importante frisar que essa delação, para ser efetiva, como eu disse anteriormente, por fidelidade à coerência, temos que ter uma devida voluntariedade e espontaneidade para aquela contribuição do evento delitógeno. Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero saber se você tem algum conselho, alguma orientação, alguma coisa para deixar para o nosso telespectador. Não, Dina, apenas agradecer mais uma vez. Já estive com você em outra oportunidade, tenho acompanhado o seu crescimento enquanto apresentadora, a facilidade com a qual você tem de entender o caráter da entrevista, a sua empatia a qual você se reporta com seus entrevistados. Lhe parabenizo também a todo o seu público, que eu tenho certeza que todo aquele público que vai lá para poder ver o programa Dina Bispo, porque está realmente extremamente acessível a obter informações. Então nós colocamos sempre à disposição para dirimir dúvidas futuras. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. E você, sai daí não, que aí tem mais papo informal com Dina Bispo. Sempre tema polêmico, não esqueça disso. Até daqui a pouco.